Bom dia, meninos e meninas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. O dia amanheceu, né? Vamos assim regozijar, né? É recomendar a Deus. Então, assim, o dia amanheceu, já vamos amanhecer agradecendo a Deus, né? Ser grato. Grato, a nossa oração tem que ser de gratidão, né? Gratidão, gratidão pelo ar que nós respiramos, pelo mar, pela água que nós bebemos, né? Tão bom é vida, né? Agradecer, né? Pela nossa família, agradecer pelos nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentela, agradecer pelos nossos vizinhos, agradecer por tudo aquilo que nos foi assim oferecido de graça, gratuitamente, né? Então agradecer sempre a esse Altíssimo, né? Que está no Salmo 121, do alto, é do alto que vem tudo para nós, né? Todo socorro bem presente, toda a alegria, todo o consolo, toda a edificação. É a luz, né, que nos ilumina para que nós venhamos ser luz, né? Para que nós venhamos ser luz uns para os outros. É a variedade de luz, né? Luz de entendimento, luz assim no nosso comportamento, né? Que às vezes o nosso comportamento tem pessoas que se guia pelo jeito de você ser, né? Você às vezes não precisa nem falar, mas tem gente que se espelha, né? Toma um exemplo pelo seu jeito de ser, pelo seu jeito de falar, né? Pelo seu jeito de explicar, pelo teu jeito de orar, pelo teu jeito de pregar, de ministrar a palavra, pelo teu jeito de visitar, né? Que nós temos que visitar uns aos outros, né? Visitar uns aos outros, né? Lá em Tiago 1, versículo 26, 27, ali, estava que a religião do Deus, de Jesus, né? Do profeta, é essa, né? Visitar os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, né? Visitar, né? A gente, para se tornar conhecido, a gente tem que visitar, né? Às vezes há um erro que a gente, às vezes, na oração, pede a Deus para visita fulano, visita ciclano. Às vezes pede para visitar até nós mesmos. Mas não. Esse Deus Altíssimo, né, esse soberano, faz morada em nós. Ele não nos visita. Também a gente não pode falar visita fulano, né? Porque aí a gente está falando que nós temos Deus e a pessoa não tem, né? Sem querer a gente está julgando, né? Então a gente tem que procurar entender, né? Como falar, o que falar, né? A palavra tem poder. Então a gente tem que atrair, né? A lei da atração, a gente tem que atrair coisas positivas para nossas vidas. Tem pessoas que falam muito coisas negativas, falam só em doença, né? Eu costumo falar todos os dias sobre todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor, né? A gente, às vezes, não tem ânimo, mas nós temos que produzir ânimo. A gente tem que anunciar ânimo. Porque essa vitória que vence o mundo, né? A animação, consolo, a edificação, a alegria do Senhor é a nossa força, né? A alegria de Yahweh é a nossa força, esse Deus, essa essência maior, do qual nós somos ligados a Ele, né? Nós somos ramos ligados. Claro, se nós não tivéssemos sido ligados a eles, como faremos alguma coisa? Como seremos? Como fazer alguma coisa, né? João 15:5, sem ele, sem estar ligado nele, nada podemos fazer. Nada. Entende? Nada é nada, né? Então, desse jeito, esse é o meu bom dia para hoje. Esse meu bom dia. Vamos sorrir sempre, né? O sorriso é muito importante. Tem pessoas que já acordam carrancudo, né? Às vezes você vai dar um bom dia, às vezes você até te freia, né? Porque a pessoa passa, às vezes, por você de cara feia, não é verdade? Então a gente tem que ser sempre agradável. Agradável, né? Então, vamos ser pessoas agradáveis, né?
inscreva, deixe seu like. Mas chega de papo, né? Já é hora da gente ler uma palavra aí. O nosso texto, a princípio, é 1 Coríntios 12, né? Aqui do 1 ao 4, né? Do 1 ao 4, princípio. Vamos ler assim, ó, acerca do que de dons espirituais, né? Porque estamos ainda assim falando, fazendo algum esboço, né? Fazendo essa meditação sobre ainda o tema cura divina, né? Nós temos muita área da nossa vida para nós nos curarmos. Então hoje tem esse capítulo 12, né, de 1 Coríntios, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Né? Esse é um ponto que muita gente ainda precisa ser curado, né? Porque não entende e muitas das vezes não deixa outros entender, né? Esses dons que espirituais. Existem os dons natural e existem os dons sobrenatural. Mas muitas das vezes, não generalizando sempre, né? A religiosidade, quando eu falo religiosidade, não estou especificando, né? Nem pessoas e nem instituições, mas religiosidades, muitas das vezes, não toma para si e também não ensinam, e se alguém tenta avançar nesta área, né? É logo taxado de demoniado, né? Para poder o que? Não se avançar. Não se avançar o que? No reino de Deus, que o reino de Deus é que é espiritual, né? Deus é espírito. Então, aqui diz a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, tem que avançar nesta área. Porque só querem, às vezes, muitas das vezes, ser doutrinado, né? Sobre o natural. E muitas das vezes o natural que nem é para nós, né? São de histórias. Muitas vezes eu vejo pegarem histórias lá dos hebreus e aplicarem para nós como doutrina, né, hoje. Né, fazer o quê, né? Mas, então vamos se ligar. Aqui nesse livro de Coríntios, né, a princípio, quando a gente estuda, me parece que foram cinco livros, né, para Coríntios, cinco cartas. Mas nós só temos a primeira aqui, epístola, e a segunda epístola, né? Tudo bem. Então, existe um porquê. Porquê, né? Tudo tem um porquê, irmãos. Tudo tem um porquê. Até o porquê foram separados os apócrifos, né? O que tiraram os livros apócrifos também tem um porquê, né? A gente, quando vai lá, pesquisa um pouquinho, a gente entende muitas coisas, por quê, né? Principalmente o livro de Enoque foi tirado, né? Mas o Enoque é mencionado aqui na Bíblia, né? Por quê? Então, muitas das coisas, né, irmãos, que está aqui nesses livros, né? Muitas das coisas, Gênesis, Apocalipse, muita coisa aqui, foi tirado lá do livro dos apócrifos, né? Mas aí posto aqui com outra direção, né? Assim, deram uma transformação, mas enfim, isso é outro vídeo, para uma outra hora. Tudo bem. Então, o livro de Coríntios, nós temos que entender a carta de Coríntios. Vou explicar. Se quiser, eu explico, hein? Então, irmãos, o livro de 1 Coríntios principalmente, mas todo o livro de Coríntios, Paulo estava direcionando estas cartas para um povo que estava assim, saindo do propósito de Deus, né? Saindo do propósito verdadeiro. Eles entraram ali no mitraísmo, né? Então, no gnosticismo e muito ismo, né? E ali eles estavam fazendo um monte de baboseira em nome do Deus desconhecido, né? Do Deus Altíssimo. Não era o Deus, né? Não era o Jesus Cristo que Paulo levou para eles, não é verdade? E ali instituiu a igreja, né? Então não era.
Então Paulo tentava ali, né? Tentava ali explicar para eles, porque Paulo não andou com Jesus de Nazaré, né? Mas Paulo, ele recebeu a incumbência do Christos, né? Que Paulo ele encontrou foi com a luz, né? Estava lá em Atos 22, do 6 ao 8, foi, né? E depois ele foi levado ao terceiro céu, à terceira dimensão, fora do corpo, né? Olha que nós estamos falando que a respeito dos dons o que espirituais. Então acorda. Então Paulo foi levado fora do corpo físico, porque Deus é espírito, só trata com espírito. Da mesma forma que João, também na ilha de Pátimo, né? Lia lá no capítulo 1 de Apocalipse. Foi em espírito que ele teve aquela incumbência, aquelas revelações. Em espírito, ele saiu do corpo, vamos falar, ele saiu do corpo, entendeu? Paulo, que não entendia, era muito materialista, né? Ele que perseguia o povo do caminho, né? Que aprendeu com Gamaliel, né? Bam. Então ele ficou até assim, eu não sei se eu estava no corpo ou fora do corpo, eu não sei, tô entendendo, entendeu? Só sei que aconteceu alguma coisa comigo diferente. Entendeu? E até nos dias de hoje, estão voando, né? Estão voando. Né? Todos estão da mesma forma que quando Jesus ali, depois da ressurreição, ali foi andando, né? Apareceu para várias pessoas e andou com aqueles dois ali no caminho de Iguabaú, não sei falar direito o nome. Aí foi andando assim, e eles o quê? Ele tinha falado que ia voltar, né? Ele tinha falar que estava explicando para todo mundo que a morte, né? Que ele veio o quê? Trazer a vida, né? Ele veio trazer a vida eterna. A morte não existia, né? Ele, antes de ir para a cruz, ele tinha posto aquela passagem da transfiguração. Ele trouxe Moisés de lá, né? Das escrituras, né? Trouxe Elias, né? Mas o povo só sabe fazer a hermenêutica, né? Assim que era ali da lei e os profetas, né? O andamento e os profetas, enfim. Mas ali ele pôs ali, trouxe ali, mostrou, ó, estão aqui, ó, estão vivos. Mas aí eles, Pedro, vou fazer um templo para cada um. Eu disse, meu Deus, vocês não estão entendendo o que eu estou explicando, o que eu estou falando, que a gente não morre. Eu vim trazer, entendeu? Eu vim dar o que vocês perderam em Adão, eu vim trazer de volta para vocês, de graça, entendeu? Aí ele disse, vai lá, Elias, vai lá, Moisés, entendeu? Deixa eu aqui, entendeu? Porque eles não estão entendendo. Moisés, você já não entrou em Canaã porque não ia ter você como Deus, como tem até hoje, meu filho. Tem você como Deus até hoje. Imagina, ele não consegue assim, não vê, só fica lá em Melquisedeque, tipo de Cristo, não consegue avançar por Cristo. É porque é conveniente, né, irmão? É porque é conveniente. A humanidade, né, quer ter o poder, quer ser o Senhor, né? Se não me engano, está lá em 2 Tessalonicenses, né? Do capítulo 2 ali, né? Quer estar no lugar de Deus, né? Quer ser o intercessor de Deus. Tanto é que é assim, né? Aqui, a terra aqui está querendo ser intercessor, né? E esquece de estar falando uns para os outros que o único mediador é Cristo, foi Cristo, entre Deus e o homem. Mas a religiosidade se põe como intercessor, né? Vem, eu vou pregar para você, para ir para o céu, vou ficar tocando flauta lá, né? E João 3,13 diz que ninguém foi para o céu, a não ser aquele que veio de lá. Enfim, né? Fazer o quê? Eu ler, mas fica o quê? Sendo vaquinha de presépio, né? O que é vaquinha de presépio? Paradinha assim, ó. Se botam no lugar, eles vão. Se botam no lugar, eles vão. Se faz o que, né? O que faz. E só fala aquilo que fica reproduzindo, né? Assim, entendeu? Não busca aí verdadeira exegese, né? Não busca
a hermenêutica já consumada, né? Porque já está interpretada. Então fica interpretando, arrumando interpretações de acordo, cada um com sua conveniência. Voltamos. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, né? Deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eles o que? Guiados. É isso que eu estou falando, né? E o povo, sabe, gosta de ser guiado, gosta de ser manipulado, entendeu? Ninguém quer prestar atenção em nada. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. É maldito, né? Maldito Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, né? Mas a gente vê variedades de espírito, né, irmão? Tem espírito de porco, tem espírito, né, estranho, tem vários tipos de espírito, né? Enfim. 5. E também a diversidade que nos serviços. Mas o povo não entende. É um com inveja do outro, um querendo fazer o serviço do outro, o outro não faz, mas tem raiva do que faz, tem raiva da forma que o outro faz. É porque eu sou assim, porque eu também sei, porque eu não sei o quê. Uns eu falo não sei o quê. Eu vi uma pessoa uma vez falar assim, eu ganho por dia 40 almas para Jesus. Meu Deus do céu, presta atenção. Porque ninguém contou para ele que as almas tudo de Jesus. No princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou na terra. Entendeu? No princípio, toda a criação foi feita por ele e para ele. Ele, em Gênesis, você vê que foi feito que a alma vivente, né? O fôlego de vida soprou e o fôlego de vida e se tornou o quê? Alma vivente. A alma já é de Jesus. Vocês têm que parar com esse negócio aqui. Vou ganhar alma para Jesus. A única coisa que nós... sem mim nada podemos fazer. O Espírito Santo diz, né? Então a única coisa que nós podemos fazer é animar umas às outras almas, né? Porque às vezes está o quê? Com desânimo, né? Então, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês vão vencer. Vocês são mais que vencedores, porque eu estou em vocês. Vocês estão comigo, não temos, eu sou contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, nós animamos as almas, né? A voltar, né? A procurar a palavra, a voltar a entender, a voltar a se reunir, né? Ou em casa com a sua família, ou em casas de oração, né, instituições, ter, né, comunhão, né, estar assim, em comunhão com o mesmo propósito, que é entender Deus, não ser como Israel, que não entendia nada de Deus, né, e viveu ali, né, somente pelas leis, pelas religiosidade farisaica, né? Né? Tinha os essênios, tinha os saduceus, tinha outros lá, né? Entendeu? Então nós temos que entender isso. Ninguém ganha alma para Jesus. Quantas almas você ganhou para Jesus? Gente, nós não ganhamos almas para Jesus. Nós animamos, nós falamos de Deus, né? Agora, nós falamos. Agora, quem faz é o querer vem do Espírito Santo de Deus. Né? O realizar é do Espírito Santo de Deus. Né? Então, nós animamos uns aos outros. Às vezes a gente está desanimado, está disperso, né? Às vezes estamos cochilando, muitas vezes até nas congregações, estão cochilando. Quando eu cochilando, que eu falo é assim, na mente, não estou entendendo nada, está só ali cumprindo o horário.
entendeu? Não está ali também sabendo discernir o Espírito de Deus, né? Discernir o Espírito da carne, porque tem hora que é carne, tem hora que é o Espírito. Tem hora que é unção e tem hora que é emoção. Temos que saber discernir, entendeu? Mas isso é outro vídeo. Entendeu? Então é desse jeito, irmão. Vamos prestar mais atenção, vamos animar sim umas às outras. Vamos animar sim, né? Animar umas às outras a ter o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, versículo 22. Tudo aquilo que está escrito lá. Animar, né? Porque ganhar, né? Nós não ganhamos porque uma coisa que já é. Como é que eu vou ganhar uma coisa que já é minha? Presta atenção, hein? Versículo 6. E há diversidade, né, nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Presta atenção, irmãos. Né? Há diversidade de dons, mas é Deus que opera. Então você não sai, você não ganha nem nada para ninguém, não. É Deus que está operando, é Deus que está te usando. Quando você está falando, é Deus que está te usando. Quando você tem ânimo de sair, falar, quando você tem, né, não importa onde, se é na casa de alguém, se é no vizinho, se é na rua, se é na rede social hoje, né, que Deus deu essa oportunidade, né? A 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5 ali, tá? Prega a palavra em tempo e fora de tempo, né? Aí não vão querer ouvir, mas não se importe com isso não, cumpra seu ministério cabalmente, entendeu? Então é isso. Deus deu essa oportunidade na rede, então se não te dá uma oportunidade aqui ou acolá, você hoje tem variedade de lugar que você pode se expressar. Desde 2011, né, que foi quando eu consegui comprar ter o meu primeiro computador, primeiro era o Orkut, né, eu comecei assim, ó, né, era mensagem, sim, né, usar para mensagens bíblicas, e aí, né, eu sempre gostei muito de estudar e pesquisar, e principalmente eu sempre quis estudar muito, né, esse ministério da graça, esse ministério da cruz, né, e aí muitos anos atrás, eu já falei em outro vídeo aí, que me prestou atenção, eu ouvi, eu estudava, né, com o bispo Renato Martins, né, que da rádio, então eu ali tinha vários cadernos que eu fazia, né? Eu fazia esboço, mas esboço eu estudava. E depois também a Fátima Medeiros, né? Também eu estudava muito com ela também. Cheguei a convidá-la uma época aqui no Evangelho Quadrangular, acho que ela veio umas 2 vezes no Evangelho Quadrangular, a Fátima Medeiros, lá de Anchieta. Então, é bom, né? A gente avançar. Não para saber, irmãos, porque lá em Filipenses 3, ali, tá, né? Me parece que em Filipenses 3 fala assim que a gente tem que prosseguir para o alvo, né? Mas não é que a gente saiba, não é por saber. A gente estuda para a gente lembrar. A gente estuda para a gente se alimentar da verdade de Deus, para poder compartilhar a verdade, né? Não compartilhar abobrinha, não compartilhar a história, como se fosse doutrina, ensino, né? Tem cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu tempo, né? Não vê aí que não generalizando, mas já generalizando sim, né? Tá igual esse povo que fala assim, eu não quero constranger ninguém. Aí fala aquilo que vai constranger sim. Porque eu costumo falar, está todo mundo de branco, só tem um de vermelho. Aí a pessoa fala, olha, eu não quero constranger ninguém, como era para vir todo mundo de branco, mas constrangeu quem está de vermelho, lá no meio de quem está... Constrangeu. Se não quer constranger, não fala que não quer constranger, entendeu? Então, falam outras palavras, mas quando você fala que não quer constranger, está constrangendo. Presta atenção, menina. Entendeu? Então, vamos prestar um pouco mais de atenção, né? As coisas que a gente fala, a gente costuma ficar repetindo o que o outro fala. Aí a gente não presta atenção, né? Não presta atenção que aquilo que o outro falou não soou bem. E a gente é o quê? Repete.
repete, aí, olha só, aí fica aquele campo assim de mesmice, muitas das vezes negativo, né? Então a gente tem que produzir palavras positivas, produzir, né? É igual assim, vou também dar um exemplo. Você chega assim, chega, moça, vim que bate na porta de um, vim que pregar para vocês o evangelho. Irmã, o que é o evangelho? O evangelho é boa notícia, vim pregar para você. Aí a pessoa fica toda feliz, né? Aí ela vai e abre a palavra, lá em Deuteronômio 28, fala de maldição, né? Fala, vai lá no pacto antigo da lei, né? Pacto antigo, né? Nós já estamos no pacto eterno, pacto da graça. Aí vai, fala, a pessoa vai entender o quê? Me diz, vai entender o quê? Vou pregar o evangelho para você, boa notícia, abre Malaquias 3:10. Irmão, o bicho vai comer, o gafanhoto, entendeu? E o demônio vai comer tuas coisas todas, se você não se obediente. A pessoa vai avançar na inteligência na palavra de Deus? A pessoa vai avançar neste amor? Vai avançar? Não vai, que não está entendendo nada. Se fora da igreja está tudo bem, a pessoa está estudando, tem suas coisas, não sei o quê. Aí a pessoa já vem de cara, fala que tem que se ir lá na igreja. Aí o gafanhoto vai fazer, vai acontecer, se não fizer isso, se não fizer aquilo, entendeu? Irmão, tem que ter sabedoria. Sabedoria para aplicar a palavra, né? Saber falar, saber o tempo, saber como introduzir. É igual o marido e mulher, né? A mulher sabe edificar a sua casa, mas muito não sabe edificar. Fala as coisas na hora errada, para o marido, para a vizinha, para os filhos, para tudo. Marido que é cansado do serviço, tá todo suado, cheio de problema lá que teve no trabalho. A mulher recebe ele cheio de cheiro de cebola, falando pelos cotovelos, xingando, falando que vem um homem que tá vendo isso, que tem que pagar aquilo, e que você é assim, que você é assado, entendeu? Bem que minha mãe falou para mim não casar contigo. Entendeu? Então, entendeu? Não tem sabedoria. Entendeu? Não tem sabedoria de esperar o momento, tratar, né? A pessoa chegou quente, saiba como refrescar o ambiente. Ele veio cheio de problema lá, então vamos aliviar. Nós somos enviados aqui no mundo para o quê? Para aliviar, para consolar, para edificar, né? Nós somos discípulos de quê? De quem? Nós somos enviados, nós somos mensageiros de quê? Da paz, né? Isaías 61, né? Que fica ali a profecia, né? de Jesus de Nazaré. Mas, e aqueles discípulos dele, os 12 foram discípulos dele, e nós podemos hoje tomar para nós, né? Se nós estamos levando a palavra profética, né? Porque foi tanto tempo atrás que foi escrito, né? Passou por variedade de transformação, mas não importa, o que importa é que o Espírito Santo de Deus nos ilumina, não é verdade? Então nós temos que ter sabedoria. Se não tem, peça a Deus. Peça a Deus sabedoria, né? Fulano, ciclano, eu aprendi com fulano, muita gente fala isso, que eu aprendi com fulano, que eu aprendi com ciclano. Não, a gente compartilha, né? A gente compartilha, mas aprender, a gente aprende com a luz. A luz, quem é a luz? Lê lá Mateus 22. Ou Mateus não, minto eu. Atos 22, tá? No versículo 8. Aí vocês vão, do 6 ao 8, aí vocês vão entender quem é a luz. Então é isso, vamos parar de estar reproduzindo coisas, né,
tradição, coisas costumeiras, sem entender a palavra. Então, continuando aqui falando do livro de Coríntios, é isso. Eles estavam ali, né, fazendo coisas desconectadas da verdade, do propósito espiritual. Então, Paulo ali estava o quê? Trazendo para eles, né, entendimento, né, conversando, mostrando para ele a vida, entendeu? Mas aí, nem nos dias de hoje que as pessoas têm entendimento, entenderam isso, né? Porque ele estava ali tentando consertar a mente, a mentalidade daquele povo, do jeito que eles viviam, né? Eu leio essa história toda, vocês vão entender que eles eram desordenados, faziam coisas horríveis, né? Em nome de Deus. Então, ali Paulo estava doutrinando eles. Então, aí o que acontece? A religiosidade, muitas das vezes, não generalizando, só atolou em 1 Coríntios 11, né? E se esquecendo que é Paulo doutrinando aquele povo e falando das coisas que foi entregue a ele, que ele não andou com Jesus. Então, ele fez aquele apanhado, né, do que aconteceu ali com Jesus, que aconteceu ali na última ceia, né, aquele último jantar de Jesus, dos judeus ali, e ele foi ali explicando para eles, mas eles pegam só essa parte, aí usa como doutrina, e, né, porque isso vem lá de Roma, né, não tem culpa que vem lá né, tempo lá de Constantino. Então, aí pegam, entendeu? E não avançam na mentalidade. Vê se eles conseguem assimilar 1 Coríntios 15. Vê se eles ficam assim, ó, remoendo 1 Coríntios 15. Não, só fica lá em 1 Coríntios 11, lá. Né? Lá, só lá. Dá com alegria e não sei o quê, e não sei o quê, entendeu? A Santa Ceia. E se esquecem desse detalhe, que Paulo ali não estava fazendo doutrina. Paulo estava explicando para eles, doutrinando, falando eles, né, para eles avançarem. E começa aqui, ó, no capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, eu não quero que, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Avançam. Então vai lá, 1 Coríntios 15, lê todinho, né? Vai lendo tudo, capítulo 13, 14, 15, para você entender. Porque texto sem contexto é pretexto para heresia, para não se entender. E ver se entende o propósito das cartas, para quem, por que foi escrito, né? Por quê? Então é isso, que as pessoas... É mais fácil, né? Vai lá, pega as histórias de Israel e aplica, e nós que somos estrangeiros, que não temos nada a ver com os problemas lá de Israel, né? E aí chega, em vez de explicar para o povo que não entende que o Cordeiro Santo já pagou o preço, já está tudinho, tudo bonitinho, uma hora fala, mas depois se esquece, vai lá no Cordeiro de Êxodo 12 e faz assim uma confusão na mente das pessoas, entendeu? Fica retrocedendo. Gálatas 3. Oh, religioso sensato. Avança. Quem é que vos fascinou? Hein? Quero apenas perguntar isso. Você estava no Espírito, né? No mundo espiritual, no reino de Deus, que estava próximo, quando Jesus falou, estava próximo, e chegou o reino espiritual. Você está no reino espiritual e voltaram. Retrocedendo. Só quero apenas saber isso, tá bom? Presta atenção, hein? Então, até o próximo vídeo. Pai seja convosco. Se inscreva, deixe o seu like. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.